Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela rádio Transforma.net. Os nossos convidados de hoje nesse enfoque super especial são a professora Alessandra Valéria e o professor Alex Leitão, ambos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, atuando no ensino especial, especificamente no ensino de línguas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Lorelai. Obrigado, Henrique. Obrigado à rádio pela oportunidade de estar aqui neste bate-papo, nesta conversa. A gente tem um tema precioso para conversar hoje, pelo menos no que nos toca, né? Exatamente. As políticas públicas para o ensino à distância nesse momento de pandemia, não é? E vocês estão na linha de frente nessa atuação. E nós vamos querer saber as orientações, o que vocês sugerem, o que vocês têm vivido, não é? O que vocês têm a dizer. Alessandra? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Já assisti a alguns programas da rádio, tenho acompanhado, e para a gente é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês vão iluminar mais Portugal. E gratidão. Exatamente. Enfim, Alex, a primeira vai para você. Quais são os impactos históricos na educação nesse momento de pandemia, especialmente para os alunos especiais que estão em confinamento ou que estão fora da sala de aula? Como é que isso tem se dado? Quais os desafios que você aponta? Tudo bem. Nós estamos vivendo um momento de grande aprendizado. Este momento de pandemia e esses desafios que são colocados para todos nós, como professores, de como desenvolver esses trabalhos. Então, se a gente olhar historicamente, como que como que as pandemias impactaram em relação à educação, nós, infelizmente, não temos grandes respostas. Então, por exemplo, se nós olharmos desde a peste bubônica no século XIV, que teve por volta de 75 milhões de óbitos, passando pela gripe de Hong Kong, aí já no século passado, né, por volta de 1968, 69, com 1 milhão de óbitos, inclusive a gripe espanhola, H1N1, que nós vivenciamos, nossa geração chegou a vivenciar esse momento de álcool em gel nas escolas, de cuidar de lavar as mãos. Por mais que nós tenhamos notícias dessas pandemias, nós não temos documentos e diretrizes que historicamente tenham sido construídos para a educação remota. E aí, o impacto disso em relação à educação básica e em relação à educação inclusiva, ela é muito grande, porque nós estamos, neste momento, construindo essas diretrizes, né? Então, se a gente olhar para a internet, por exemplo, a internet ela vai surgir ali por volta da década de 70, então seria a gripe espanhola em 2009 que a gente teria a possibilidade de ter começado a fazer esse trabalho, mas as escolas mantiveram suas portas abertas, nós não tivemos fechamento. Foram 200 mil óbitos naquele momento, e neste momento de 2020, Covid veio muito forte. Então, comparando com a gripe espanhola, que foi de 200 mil óbitos, nós já estamos com quase 550 mil óbitos no mundo neste momento, e só no Brasil, 68 mil mortes, né? Esses são dados de hoje. Então, a gripe H1N1, nós temos 2 mil mortes no Brasil, comparando com o Covid, 68 mil. Então,
é por esse motivo que as nossas escolas estão fechadas, e é por isso que elas devem continuar fechadas neste momento, e falando do Brasil especificamente, porque a nossa curva é ascendente, né? Então, o impacto histórico neste momento, está em construção. Nós estamos construindo esses saberes, porque em 2009 nós não tivemos condições de construir nada, porque as escolas estavam abertas. Normalmente, não é? Exatamente. Não tinha nenhum preparo para isso, não é? A gente nem cogitou, não é, a possibilidade. Nem sequer a internet estava com este desenvolvimento que temos agora, a possibilidade de conversarmos aqui por Zoom, também não havia essa possibilidade. Mas eu gostaria de falar com a professora Alessandra sobre o impacto que a nova política de ensino, as novas políticas de ensino que tendem para a privatização do próprio ensino no Brasil, que impacto é que tem neste ensino especial em particular, no que toca aos autistas e no que toca a outras pessoas outras pessoas que necessitam de ensino especial? Aqui no Brasil, atualmente, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é a normativa central, uma normativa verticalizada que veio, né, do MEC para as unidades escolares, e ela hoje é obrigatória para as escolas públicas e privadas de todo o país. Essa política, ela se fundamenta, né, na pedagogia das competências, e ela textualmente traz que esse enfoque é dado também pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que organiza o PISA, e a Unesco, que organiza o Laboratório de Qualidade da Educação na América Latina. Ou seja, essa política ela vem centralizada nas avaliações de larga escala. E aí a gente vê, então, que avaliar, ela deixa de ser um ato de diagnóstico da aprendizagem para a correção de rumos, para ela voltar-se à política neoliberal de ranqueamento das escolas, de responsabilização dos professores e de atrelamento às políticas, à liberação de verbas para as escolas. Então, isso aqui é só para marcar inicialmente o que é que hoje nos fundamenta. A BNCC, né, ela foi construída, ela foi elaborada, ela tem um selo de ter sido elaborada pelos especialistas e pelo que Luiz Carlos de Freitas traduziu de Diana Rabbit dos Estados Unidos como uma reforma empresarial da educação. Então, nessa reforma empresarial da educação, nós temos grandes conglomerados empresariais da área de comunicação, bancos, o Todos pela Educação, que é uma organização composta, né, por Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, e todos esses acadêmicos afinados ao discurso das políticas neoliberais. E na BNCC especificamente, ela foi palco de muitas divergências, de muitos dissensos, mas ela conseguiu, por meio de uma medida provisória à época do presidente Temer, depois do impedimento da presidenta Dilma, ele conseguiu, então, reformar o ensino médio por medida provisória, depois convertida na Lei 13.415, e, então, essa lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ela já previa a educação à distância para o ensino médio, no percentual de 20% para o ensino diurno, 30% do noturno e 80% da educação de jovens e adultos. Então, já nessa perspectiva, esses conglomerados empresariais de consultoria, editoração e apostilamento, antes mesmo da pandemia, já estavam correndo e elaborando aulas, né, realizadas em estúdios, mediadas por tecnologia, e o professor, então, seria o tarefeiro dentro da escola para apertar o play, porque as aulas da educação infantil, do ensino fundamental e algumas do ensino médio já estavam, inclusive, prontas. Então, com a pandemia, as escolas particulares provavelmente estão comprando esses pacotes e os pais estão aqui sobrecarregados para assistir todas essas aulas.
Na rede pública, a gente ainda está numa fase de organização, né? Os gestores ainda estão se organizando, os professores recebendo algum tipo de formação e fazendo um diagnóstico com a comunidade escolar. Então, ainda não se começou, quer dizer, começou um atendimento remoto na rede pública, mas está sendo muito difícil porque a gente esbarra exatamente na primeira questão estrutural de acesso, né? Olha, Alessandra, eu queria te interromper um pouco para entender uma situação. Como professora também, eu estou preocupada com isso. Quer dizer, vão ser feitos pacotes e isso vai ser vendido às escolas. Então, a coisa fica toda igual, não existe uma... Quer dizer, vai ser massificado mesmo. O ensino vai ser formatado de uma mesma forma, de uma mesma maneira para todos. A realidade de cada colégio, de cada criança, isso tudo é uma massificação, é uma linguagem. Exato, ela tem esse viés utilitarista e mercadológico. E aí, essa é a ideia, né, inicial, de que realmente se converta nisso. Tanto é que, para o ensino médio, há um alijamento das disciplinas, e nos 3 anos do ensino médio, então, obrigatório somente língua portuguesa e matemática. Então, justamente por centralizar nas políticas de avaliação, as escolas, então, passam a ser treinadoras de alunos com 9 anos, semanalmente sendo treinados para fazer essas provinhas, porque nenhuma escola quer ficar, né, com baixos indicadores, porque isso, inclusive, afeta a liberação de verbas para essas escolas. Mas, ao mesmo tempo, os estados e os municípios, as unidades da federação, tiveram tempo para adequar seus currículos à base nacional. E aqui, constitucionalmente falando, nós temos, no artigo 206, é previsto um pluralismo teórico-pedagógico. E aí, cada unidade da federação, então, fez a sua adequação. No Distrito Federal, nós temos um currículo em movimento que se fundamenta na pedagogia histórico-crítica. E aí, então, nós temos essa visão mais emancipadora, humanizadora da educação. Claro. E a gente vê o senso crítico, onde é que fica isso, não é? Exato. E aí, nesse ponto é que eu queria estabelecer assim, a diferença de ensino remoto e de ensino à distância. Então, o ensino à distância ele já estava previsto para o ensino médio, que é diferente, e aí é justamente onde as parcerias público-privadas entram para que o aluno faça, né, cursos fora e traga como créditos, assim como no ensino superior, e então já existia essa visão. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir. O ensino remoto é para uma excepcionalidade, como o Alex bem demonstrou, para uma questão de emergência que a gente tem agora, mas ele precariza a profissão docente e a gente não pode aceitar isso pós-pandemia. A gente já está preocupado também com pós-pandemia. Claro, porque isso há de passar, não é? Então, como é que fica o quadro geral depois, não é? Henrique? Eu queria fazer uma outra pergunta aqui. É possível, relativamente ao ensino especial, o ensino à distância, o ensino remoto? Para o ensino especial não é necessário, não é essencial um contacto direto, imediato, pessoal, até com um toque entre professor e aluno, muitas vezes com um abraço, com um sorriso ali entre professor e aluno. Não, o que é que pensa sobre isso, Alex? Isso pode funcionar à distância ou com o ensino remoto, ou é essencial o contacto pessoal com o aluno, no que toca aqui ao ensino especial? Já não falamos no outro ensino, que é diferente, mas no ensino especial. Ok. Henrique, como a Alessandra falou, nós estamos vivendo esse momento de excepcionalidade e de ensino remoto.
E a educação, ela é para todos. A gente precisa partir sempre desse princípio e sempre nos lembrarmos que a perspectiva da educação inclusiva, ela não pode retroceder. Então, evidentemente, como a Alessandra falou, há uma precarização do ensino, nessa modalidade que nós estamos vivendo neste momento, essa modalidade remota, mas nós não podemos deixar os nossos alunos com necessidades educacionais específicas fora dessa possibilidade de experienciar o ensino nesse formato também. Porque em breve, e eu falo em breve, talvez no próximo ano, né? Nossas escolas vão voltar, as nossas salas de aulas estarão abertas, e é importante que todos tenham passado por essa experiência. Porque, claro, houve uma pesquisa, inclusive aqui no Distrito Federal, do Sindicato dos Professores, uma pesquisa muito bem elaborada, que diz o seguinte, que dos alunos da rede pública do Distrito Federal, 25%, mais de 25%, 26% não tem acesso à internet. Então, não tem acesso, não teria como, neste momento que nós estamos vivendo, desenvolver um trabalho remoto. E aí, a perspectiva é que a forma como esses alunos terão acesso à disponibilidade, as condições que eles terão para acessar a internet, assim como o apoio dos pais, da família, dos responsáveis neste momento, vai impactar diretamente quando eles voltarem para a sala de aula. Então, aquele aluno que, às vezes, os pais têm que trabalhar fora, por exemplo, não podem dar um apoio em casa, e não tem autonomia em relação às plataformas digitais, provavelmente estarão em desvantagem. E, nesse sentido, também os nossos alunos com deficiência, porque muitos precisam de suporte, né? Mas, assim, o fato de que, como a Alessandra falou, nada se iguala ou vai se igualar a educação em sala de aula. Nós precisamos ter isso em mente, porque nós não podemos levar um discurso de que nós podemos encaminhar a educação básica de forma remota ou ensino à distância. Não, este formato não. Nós temos algumas experiências na educação, por exemplo, EJA, que ocorre de uma forma à distância. Só esclarecendo o que é EJA, porque Portugal não conhece essa nomenclatura, não é? Sim, educação de jovens e adultos. Então, nós temos esse formato à distância, porque são alunos adultos que precisam terminar o ensino médio, o ensino fundamental, precisam voltar para a escola. Então, há essa possibilidade, o ensino já está bem, nós já temos algumas diretrizes, documentos nesse sentido, mas em relação à educação básica, não. Seria um retrocesso muito grande voltarmos com essa perspectiva de educação remota para a educação básica pós-pandemia, por exemplo. Pois é, e fora isso, Alex, ainda tem quando você fala que nem todos os alunos têm acesso, quer dizer, eles já estão em desvantagem desde já, não é? Então, a gente ainda vai lidar com um retorno também complicado, não é? Como é que Exatamente. naturalmente, deve haver algum movimento, pais, alguém está se preocupando em fazer um movimento de disponibilizar para esses alunos alguma plataforma, algum mecanismo para não ficar defasado em relação aos demais? Como é que está sendo feito? Você vai falar, Alex? Pode falar, Alessandra. Tá. Eu só queria falar o seguinte: a educação especial, né, a educação inclusiva, ela é preferencialmente ofertada na rede pública. Então, cerca de 97% dos alunos, né, especiais, eles estão na rede pública de ensino. E hoje, o que está sendo feito? Existe um apoio especializado de sala de recursos que esse profissional da sala de recursos, ele tem 4 atribuições básicas. Uma é interventiva junto aos alunos com necessidades específicas em complementaridade, em horário contrário à aula.
Então, os alunos estão tendo, né, as atividades por celular ou no Google Meet, com a professora dele regente, e um outro horário com a professora de sala de recursos, que não é exatamente um reforço, não é isso. A ideia é de personalização. Então, há casos em que o pai está junto, naquele horário, marca-se para ter também esse contato. O contato que o Henrique falou é muito importante, sim. Então, para o aluno, né, ter o contato com a própria professora e a professora da sala de recursos é importantíssimo, melhor do que ter um professor mediatizado por tecnologia num estúdio. Então, esse trabalho interventivo ele está sendo feito de sala de recursos. A sala de recursos também ela tem uma atribuição de formação continuada em serviço ao professor regente. Então, esse profissional, ele é um dos responsáveis pela inclusão na escola. Então, toda essa parte de orientação pedagógica, de normativas, é ele quem traz para os professores. E está tendo esses cursos, essas lives com a coordenação. Aqui em Brasília, nós temos a coordenação coletiva, que é um espaço que os professores coordenam coletivamente, né? Tem esses espaços colaborativos e de planejamento por área, planejamento de aula. Então, tem esse profissional. Uma terceira atribuição desse profissional da sala de recursos é o apoio aos familiares nos assuntos escolares e de sensibilização junto à comunidade escolar. Então, está sendo feito esse trabalho dessa forma. Ô, Alessandra, ainda você e o Alex também, se quiser complementar, como é que está? Me preocupa, principalmente, como é que os alunos não podem, aqueles que não podem acessar, que não têm o equipamento adequado, como é que vocês vão fazer essa mediação? Porque grande parte da população é carente, a gente sabe, a escola pública, infelizmente, a clientela, em sua maioria, é carente. Mas não existe um programa de governo para auxiliar nesse momento de pandemia? Uhum. Pois é, Lorelai, essa é uma pergunta muito interessante e que nós professores, estamos constantemente conversando, tentando conversar com a comunidade escolar. Porque você falou um dado muito importante, né? Olha só, o IBGE, em 2020, agora, no mês de abril, ele trouxe uma pesquisa que diz o seguinte, que a cada 4 pessoas no Brasil, um não tem acesso à internet. Isso significa que 25% da população do Brasil não tem acesso à internet. E aí, essa pesquisa é muito interessante porque ela vai para as classes também. Então, as classes D e E do Brasil, a metade das classes D e E não tem acesso à internet. Então, é uma questão de classe ainda. É uma questão de privilégio ainda. Né? Então, nós temos esse recorte de classe. É um privilégio ter acesso à internet, é um privilégio poder ter um equipamento em casa e um equipamento que possa rodar essas plataformas digitais, porque não é qualquer celular, por exemplo, que vai conseguir fazer o trabalho que se espera de interação ali, por exemplo, do Google Classroom, né, que tem sido usado aqui em Brasília, em muitos lugares do Brasil, que é o Google Escolar. Então, alguns alunos estão tendo dificuldades de acesso a essa plataforma. Imaginando isso, Alex, quer dizer, a pessoa já está lá, a aula está acontecendo e o aluno ainda está lá, rodando. Exatamente. Como é que ele... E problemas de senhas ainda. Os alunos que têm a possibilidade... Os que têm o equipamento, né? E os que têm, exatamente. Mas a minha pergunta também vai no sentido de saber se quer o governo, os governos estaduais, quer o governo central, têm procurado colmatar essa falha, têm investido na aquisição de equipamentos e na distribuição gratuita desses equipamentos aos alunos carenciados.
Quer falar, Alex? Desculpa. Não, pode falar, Alessandra. Eu só queria só falar uma coisinha, Alessandra, antes, de repente, é que algumas escolas, algumas iniciativas locais, e eu trago a minha experiência aqui do Distrito Federal, é que algumas unidades escolares estão disponibilizando a tecnologia impressa. Então, os alunos que não têm acesso à internet estão pegando material nas portarias dessas escolas. Das escolas. Uhum. Inclusive, essa é uma prática que, por exemplo, preocupa muito em São Paulo, por exemplo, no dia de distribuir essas atividades impressas, formam filas enormes, e a gente, nesse contexto epidemiológico, então está uma loucura. Mas, enfim, o que a gente percebe é o Ministério da Educação, a gente já estava sem políticas de orientação central, mesmo antes da pandemia. Então, o que a gente percebe agora na pandemia são vários projetos de leis dos senadores ou dos deputados, um querendo aprovar o Conexão, aprovar a Bolsa Internet, a Conexão, e enquanto esse projeto de lei está lá ainda sendo tramitado, a gente está se mobilizando. No Brasil tem muito isso, né, de se mobilizar. Então, no bairro aqui onde eu moro, por exemplo, teve uma campanha para poder arrecadar computadores não usados, e era para entregar até numa escola particular que fez essa campanha. Então, a gente tem muito isso aqui no Brasil, né, das redes, que são as redes de proteção. E essa é uma característica de solidariedade que já é nata do brasileiro, mas que agora, especialmente quando a gente está órfão de política, porque a política do MEC, mesmo antes da pandemia, ele estava preocupado em militarizar as escolas, escolas de partido, o homeschooling, e todas as políticas de perseguição às universidades públicas. Então, e a gente percebe, e nós, profissionais da educação, sempre perdendo direitos, perdendo, né, não só não tendo os reajustes salariais, mas ainda perdendo, porque está se aumentando as alíquotas de contribuição. Então, assim, é um momento de muito, muito desgaste, mas a gente está se mobilizando e vai fazendo, e é assim que está sendo feito. Mas é possível que o ensino à distância e esses documentos impressos, esse papel impresso que distribuem aos alunos que não têm acesso à internet, é possível que isso substituirá os afetos que são essenciais no ensino especial? De forma alguma, né, Henrique? E assim, a educação inclusiva de uma forma mais ampla, e aí pensando em todos os alunos da rede pública, não apenas aqueles que possuem um diagnóstico. Nós muitas vezes temos outros estudantes em sala de aula que precisam de um apoio, que precisam dessa questão mais afetiva, de mais proximidade, sim, né? E agora, assim, o que me preocupa como professor... E sem diagnóstico, né? Porque... A necessidade existe independente dele ter um diagnóstico fechado ou não, não é? Exatamente. O que me preocupa neste momento é como esses materiais estão sendo adaptados. O que nós estamos mobilizando, e aí falando em relação à instituição, como instituição, para que isso aconteça, para que esses materiais sejam adaptados, porque a gente precisa de fazer isso, né? A gente precisa de ter essa continuidade de suporte para os nossos alunos que apresentam alguma necessidade específica, e aí de uma forma bem ampla mesmo, né? E, Alex, eu ainda queria pegar o gancho da tua pergunta, porque quando você fala em adaptação do material, e eu já uso adequação, porque é claro que os perfis são individuais, é claro que a necessidade de um não é a necessidade do outro. Então, mesmo esse material impresso, essas coisas, tendem a tratar igual aqueles que são diferentes, não é? É exatamente a antítese do que se espera na educação, não é? E como é que o professor vai, mais uma vez, ter que assumir esse papel, não é? De corrigir essa lacuna. Como é que você consegue fazer isso? Como é que você e a Alessandra têm administrado essas diferenças? Eu vou
começar respondendo com Paulo Freire, porque eu acho que é um grande mestre nosso que tem muito a nos ensinar, né? Diariamente, fazendo leituras, a gente vê que ele traz muita coisa. Ele diz o seguinte, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua produção e a sua construção. Então, eu acho que a gente precisa ter isso sempre como foco, né? Não apenas essa transferência de conhecimento, mas é como que nós vamos construir isso conjuntamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante neste momento para essa pergunta, porque senão a gente vai cair nessa questão mais estrutural de ensino, que é o depósito de conhecimento. E a gente precisa avançar, a gente precisa que o nosso conhecimento seja significativo. Sim, que ele seja significativo para o nosso aluno. O Ministério não é o Ministério do Ensino, é o Ministério da Educação, ou pelo menos devia ser o Ministério da Educação, que aí não tem ministro sequer, ainda não tem ministro. O Ministério da Educação, isto é, educar significa conduzir a pessoa, conduzir a personalidade. Não é só dar-lhe informação, conduzir a personalidade. E, portanto, este tipo de políticas deste Ministério, deste Governo, está adequado a conduzir a personalidade do aluno, a conduzir as personalidades até, porque, sobretudo no ensino especial, cada um deles tem a sua personalidade muito própria. Exato. E a gente vê exatamente também, eu queria trazer essa noção do currículo, enquanto o currículo ele é de origem latina, a palavra currere, né, que significa percurso. E aí William Painer traz para a gente essa concepção de percurso de vida, enquanto que, no sentido de que o currículo currere, ele tem que tem a importância, a escola é um fragmento importante da vida da pessoa, mas nós somos seres sociais, históricos, então o currículo que percorre por toda a vida da pessoa. Então, a gente percebe um currículo, quando a gente fala de abrangente, o currículo abrangente, o currículo currere, é de ver as especificidades. Então, por exemplo, eu, aos 6 anos de idade, sofri um acidente no parquinho da minha escola e fiquei 3 meses internada. Então, eu me lembro que, à época, a irmã Cidália ia me visitar no hospital, meus pais trabalhavam, então ainda tinha 3 crianças em casa, se revezavam para cuidar. Então, eu me lembro que tudo isso é só para exemplificar que a gente precisa procurar uma personalização de uma situação excepcional. Hoje, nós temos uma situação que é para todos, excepcional para todos. E não dá para dizer, então a gente faz isso, faz aquilo. Então, a gente está fazendo juntos. E um dos aspectos que é muito positivo nesse sentido é que os pais estão se inteirando mais da vida escolar dos seus filhos. Os pais estão tendo a oportunidade de desenvolver uma empatia aos professores, porque nós tínhamos uma relação muito fragilizada, construída numa narrativa de décadas, de que os professores são responsáveis por todos os males da educação. Então, de repente, agora nós temos os pais como parceiros. Então, assim, seja qual for a solução que a gente possa procurar, ela vai ter que perpassar pela família, pelos gestores, pela comunidade escolar e pela sua unidade escolar. Então, a gente tem já previsto que a educação, na Constituição, ela é previsto que ela é um dever do Estado e da família. A LDB, que é a Lei de Diretriz e Base, ela fala da autonomia das escolas construírem seus projetos político-pedagógicos. Então, a gente também não pode querer um modelo que vá dar certo para todo mundo, porque cada unidade escolar tem a sua especificidade. Como exercer essa autonomia, né? Tanto a autonomia docente, como fazer, já que existe um modelo que vem tentar impor para que todo mundo receba uma educação voltada para a base, no caso, que ela tem inclusive códigos alfanuméricos, assim, então ela é bem
organizada, assim, bem fechada. Então, o que a gente Depois traz... explica isso melhor, porque os pais que estiverem vendo a gente também vão querer compreender. Tá. Seria... A base, ela vem toda organizada em competências e habilidades. E aí ela já traz todo o conteúdo, então ela incide sobre o material didático, sobre a avaliação, e existe até a Base Nacional de Formação Docente, ou seja, ela está incidindo sobre todos os mecanismos da organização pedagógica da escola. Mas, como eu estava dizendo, ela não trouxe essa questão para o ensino à distância, e para o ensino, para a educação inclusiva, ela diz que é para ser apoiada nas diretrizes curriculares que já existiam para o ensino especial e na Lei Brasileira de Inclusão, que ela foi aprovada em 2015. E, especificamente, no artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, ela vem tratar da questão do acesso, o direito, a garantia, né, dos alunos com necessidades específicas terem acesso a todos os níveis, etapas e modalidades ao longo da vida, e a questão mesmo de adaptação arquitetônica, as adaptações físicas e de material que precisa. Então, a lei ela já traz isso. No entanto, a nossa preocupação agora, nesse contexto pandêmico, é como, então, né, trazer e contemplar as especificidades dos alunos. E, mais uma vez, a gente, então, vai para a questão do coletivo. Então, as escolas precisam revisitar seus projetos político-pedagógicos ou suas propostas pedagógicas e contar com todos os atores da comunidade escolar. Então, os pais precisam se fazer presentes, né? Os alunos com deficiência, os professores, os gestores, toda a comunidade escolar. E esse é realmente o instrumento que a gente tem para tratar cada escola com o seu DNA, porque cada escola, a escola é viva, cada escola é uma realidade. Então, tem que se fazer o diagnóstico dessa comunidade, quem tem acesso, quem não tem, e as alternativas têm que sair da comunidade também. Claro. Então, só para dar um exemplo, aqui numa região administrativa perto de Brasília, a gente tem uma escola em Braslândia que é uma região que produz muito morango, goiaba, e na época da colheita, por exemplo, há uma queda na frequência dos alunos em 30%. Ou seja, essa é uma escola que ela tem uma realidade específica e isso vai ecoar no currículo dessa escola, na forma de trabalhar dessa escola e de como essa comunidade toda pode, né, estar agregada. Então, agora, é claro, a gente tenta se pautar, e é nesse ponto que a teoria e a prática dialogam, buscar, sejam quais forem as alternativas, que a gente não se esqueça dos princípios, que o Alex também já falou. Quais são os princípios da educação? Então, a educação, ela fala de uma educação laica, de qualidade para todos, né? Existe a promoção da educação pública, o fortalecimento da educação pública, isonômica, emancipatória e humanizadora. Então, princípios é aquilo que a gente não abre mão, né? Nem na guerra, e a gente está nessa guerra. Então, a gente precisa sempre revisitar os princípios que sustentam, né, a educação e tentar se pautar sobre isso. Agora, as alternativas realmente são locais. Esses princípios são importantíssimos. Agora, o problema é este. O Estado tem tentado suprir, nomeadamente, as dificuldades económicas dos alunos, porque é um caso especial desses alunos que têm de ir para a colheita do morango, por exemplo, para que eles não vão para a colheita do morango e eles continuem a frequentar a escola? Então, é nesse sentido que a gente tem, cada escola tem uma renda, né, que é por aluno.
E é exatamente naquele debate inicial que a gente estava falando. Muitas vezes o governo, nessas políticas, ele tenta liberar a verba da escola, e para quem é gestor sabe da dificuldade que é de se administrar essa verba, que é chamada PEDAF, que é por aluno e chega atrasado, ou às vezes é muito burocrático, tem tudo que vai se comprar precisa de 3, 4 orçamentos, e é tudo muito difícil, porque geralmente o diretor da escola, ele é um professor, que ele foi eleito para ser o gestor da escola. Então, aí ele se vê, então, tendo que lidar com recursos financeiros, administrativos, recursos humanos, toda essa questão, e ainda ter que deixar as contas, né, ter o mínimo de saúde econômica nas escolas, o que também é mais uma atribuição que esses gestores estão tendo. Então, mas o PEDAF pode ser utilizado ou está sendo direcionado nesse momento de pandemia para socorrer alunos em dificuldade, coisa assim? Pode ser? Eu não tenho essa informação, não sei dizer. Você sabe, Alex, falar sobre isso? O que eu vi é que o PEDAF ele estava sendo utilizado nas escolas para comprar álcool em gel, que era algo que não estava previsto, porque existe uma lista de materiais e de obras e do que se pode fazer com esse dinheiro. Então, o que eu vi é que, neste momento de pandemia, a gente poderia comprar mais esse tipo de material, esse material de limpeza, essa quantidade em volume grande de álcool em gel, por exemplo, para distribuir para os salas de alunos? aula, mas para as salas de Para aula, para eu a vi. própria sala, né? Em relação à tecnologia, nenhuma iniciativa até o momento. Então, esses 25%, 26% dos nossos alunos que não têm acesso à tecnologia continuarão em desvantagem, né? Porque eles irão às portas das escolas pegar algum material ou outro, mas não estarão nessa interação nas plataformas digitais. E esse é um problema muito, muito sério, né? No contexto brasileiro. Como, o Ministério da Educação é ele o responsável? Como é que é o responsável? Como é que o Ministério da Educação do Governo Federal e depois os responsáveis pela educação nos governos estaduais e as câmaras municipais se articulam no que toca à responsabilidade orçamental pelo funcionamento das escolas? Quem é que é o primeiro responsável pelo orçamento, digamos assim, pelo bolo geral destinado ao ensino? Nós temos algumas responsabilidades e competências de governos. Então, para as universidades, institutos federais, por exemplo, nós temos o governo federal. Então, aí na figura do Ministério da Educação. E claro que o Ministério da Educação vai impactar diretamente com diretrizes e com destinação também de verba orçamentária para os estados e municípios. Existe também essa participação. Mas assim, uma coisa interessante, Henrique, eu não sou técnico nessa área de finanças em relação à educação, então eu precisaria trazer, de repente, outros dados, né? Mas uma coisa interessante neste momento é a gente lembrar do que o governo Lula trouxe como grande benefício para a nossa educação, que é o teto da educação básica, que até então nós não tínhamos, existia uma grande disparidade até então, e com a aprovação desse teto mínimo da educação, que hoje em dia anda por volta de R$ 2.500, então o professor não pode receber menos do que isso. Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, se o professor ele é contratado pelo município e a remuneração é de R$ 1.500, então o Estado tem que complementar com mais R$ 1.000 para que chegue ao teto. Isso, então nós ganhamos muito como categoria em âmbito nacional da educação básica nesse sentido no governo Lula, né? Mas então, e agora com esse Ministério Acéfalo, em que isso impactou? Como é que vocês estão lidando com essa realidade do governo atual, especialmente nesse momento de pandemia? Como é que vocês estão lidando com isso? Então, como a gente estava falando,
Em relação a verbas, por exemplo, existe uma pauta do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que ele tem uma vigência até esse ano, então ele precisaria ser votado agora até final de 2020 para garantir, então, esse repasse mínimo para as unidades da federação, que é destinado a cada ente federado em termos de verba. Mas, como eu disse a vocês, as discussões estão mais voltadas para as questões ideológicas, né, da escola sem partido, da militarização, e o Fundeb ainda não foi votado. Então, é mais importante saber, né? Se menino veste azul e menina veste rosa, né? Isso, então, inclusive, é mais uma indefinição, uma insegurança que nós estamos tendo. Então, teve também a emenda constitucional 95, se não me engano, que congelou os gastos com os gastos públicos, né? E existia já dentro do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, um plano que ele tem uma vigência de 10 anos, decenal, a gente está no 6º ano dele. Ele foi aprovado em 2014, com várias metas e estratégias, e lá se falava no percentual para a educação vinda dos royalties do petróleo, mas que isso não foi ainda completamente garantido, então a gente vive muito essa questão de retrocesso e avanço, uma quebra na continuidade das políticas, e é esse cenário de indefinição mesmo. Tem qualquer dado sobre a evolução do orçamento para o ensino especial desde os governos do PT, desde Dilma particularmente, até agora? Como é que tem evoluído? Tem-se mantido o bolo, digamos assim, a percentagem do orçamento dedicado ao ensino especial, a parte do orçamento dedicado ao ensino especial, tem-se mantido, tem diminuído, tem aumentado? O que é que tem sucedido? O que eu percebo, Henrique, é que nós temos, neste momento, alguns investimentos em relação a leis, a projetos de leis, mas em relação ao impacto financeiro mesmo, nós estamos sendo constantemente ameaçados com retrocessos. Então, por exemplo, as salas de recursos que a Alessandra colocou, que estão professores destinados para as escolas da educação básica, nesse apoio aos professores que estão na perspectiva da educação inclusiva, por exemplo, em vários momentos nós somos ameaçados. Então, no ano passado, houve a ameaça do fechamento dessa sala de recursos, que impacta financeiramente a devolução desses professores para regionais de ensino, para que eles sejam destinados para outras escolas com outras atividades, às vezes, né? Ou então dentro da sua área de concurso. Então, por exemplo, se eu sou professor de língua portuguesa e estou trabalhando na sala de recursos, porque eu tenho uma habilitação de certificados, inclusive, especial para poder trabalhar na sala de recursos, eu retornaria para a sala de aula como professor de língua portuguesa, com várias turmas e 40 alunos por sala de aula. Então, a gente vê que há uma tentativa de retrocesso nesse sentido. Agora, claro, nós estamos muito do lado da resistência, porque como nós somos professores da educação básica e principalmente voltados para a educação inclusiva, para o ensino especial, então nós estamos sempre no ativismo, lutando para que nós tenhamos condições, neste governo, pelo menos, de manter o que a gente já conquistou anteriormente, né? Eu queria complementar. Desculpa, Henrique. Pode falar, Alessandra. Essas condições. Eu ia complementar, então, a fala do Alex, só para dizer o seguinte, na última reforma da Previdência, eles ainda queriam tirar o benefício de prestação continuada, que é um benefício que é dado às famílias carentes, cujos familiares têm pessoas com deficiência, e foi, inclusive, uma luta para não se retirarem, mas queriam retirar o benefício, que já é ele é menos do que o salário mínimo.
Então, a educação inclusiva, ela passa por muitas, é um cabo de guerra mesmo, com aquela rede que eu falei de proteção, que a gente precisa estar sempre alerta, porque do dia para a noite, por exemplo, em 2018, o MEC colocou, por consulta pública online, sem amplo debate, a retirada do nome, a política se chama Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, ele queria tirar o termo na perspectiva da educação inclusiva, por consulta pública. E isso representaria um retrocesso de mais de 3 décadas e afetaria a matrícula dos alunos nas classes comuns, aquilo que o Alex estava falando. Então, a gente, no Brasil, a gente ainda vive muito isso de ter que brigar. Então, aí, as associações, os familiares, os profissionais da educação, então, a gente está sempre nessa posição mesmo de luta, de resistência. E a gente tem sempre que ficar alerta, porque é do dia para a noite. Nessa época, por exemplo, eu liguei para um amigo nosso, que também trabalha no MEC, ele falou: Alessandra, eu não estou nem sabendo disso. Então, são as associações... Pega as pessoas completamente desprevenidas, né, Alessandra? Exato. Então, os movimentos sociais, os grupos, então, a gente precisa estar sempre alerta. É essa a nossa realidade. E eu queria saber mais uma coisa, eu queria perguntar para vocês dois, até cada um no seu turno. Como é que vocês preveem esse final de 2020 e o ano que vem? Como é que que cenários possíveis vocês contemplam? Diante desse quadro que se impõe, né? Um ministério que até agora não sabemos quem será, não é? O medo dessa perda de verba, Como é que vocês pensam isso? O que é que vocês vislumbram? Eu acho que um ponto que a Alessandra trouxe muito importante é falar sobre essa questão do currículo, desse currículo em transição, que ele é necessário, que a gente precisa pensar nesse sentido, né, Alessandra? Você pode comentar um pouquinho? Sim, esse currículo de transição é exatamente viabilizar esse contato com as famílias, com os alunos, não deixá-los sem nenhum contato com a escola e exatamente buscar o que for possível fazer para que não os alunos fiquem completamente sem nenhum tipo de atendimento. Então, na rede pública, por exemplo, aqui no DF, o isolamento foi anunciado em março. Então, rapidamente, as escolas privadas, por terem recursos, elas já começaram com as aulas e o homeschooling. A rede pública, por exemplo, ele estava previsto, né, retornar agora no dia 22 de junho, com esse atendimento remoto. E aí a gente já trabalhava com um decreto do governador dizendo que as aulas presenciais voltariam agora dia 3 de agosto. Então, e ontem é que saiu, então, uma revogação desse decreto, né? Então, teve a ação do Sindicato dos Professores, do Ministério Público, porque nós estamos numa ascendente, a gente ainda não chegou no platô, não se pode pensar em voltar, né? Sendo que nós somos o segundo país do mundo com mais mortes e casos, não é hora de voltar. Então, talvez até o mais, né? Porque se há uma subnotificação, nunca se sabe o número, não é? Mais grave, inclusive nessa pesquisa que o Alex citou do Sindicato dos Professores, é que muitos familiares, eles têm, né, as mães precisam sair, os pais precisam trabalhar, são autônomos, então essas crianças não têm um tutor em casa para acompanhar as atividades, ou muitas vezes quando esse pai sai, ele leva o celular com ele. Então, esses 26%... Quer dizer que é o único acesso, né? Que seria o único acesso da... Então, esses 26%
está se pensando em fazer as aulas serem transmitidas por TV. Isso já está previsto, acho que já está até acontecendo no Acre, se não me engano. E São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, eles já estão aventando a ideia de ter um 4º ano para o ensino médio, esses que estão no último ano do ensino médio, que fariam o Enem agora, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, para adentrar nas universidades, eles teriam um 4º ano, mas tudo ainda é muito burocrático e está sendo ainda muito disputado. Então, a gente viu o antigo ministro da Educação que não queria, de forma alguma, suspender o Enem. Agora o Enem já fala que vai para maio, outra hora fala que ele vem para fevereiro. Foi feita uma pesquisa em que os alunos diziam que se sentiriam melhores se pudessem fazer em maio. Então, aí já está tendo algumas iniciativas de deixar o Enem, então, para lá. A falta do Ministro da Educação, ou a ausência do Ministro da Educação, faz alguma falta no funcionamento do ensino? Ou é melhor até para o funcionamento do ensino o não haver Ministro da Educação? Essa é uma ótima ponderação, viu? E uma grande dúvida nossa, né? Porque, infelizmente, os ministros cotados e os ministros que passaram pelo Ministério da Educação são investidos de ideologias, né? Então, Sim. Ideologias que querem privatizar a educação, que vem com toda essa ideia de privatização, de militarização. De exclusão, não é? De exclusão. Houve projeto, gente, este ano, inclusive, de acabar com as cotas para as pessoas com deficiência nas universidades. Então, você vê por que caminhos são esses que o MEC anda caminhando, né? Que diretrizes são essas? O que esse pessoal está pensando? É exclusão mesmo. Então, assim, a nossa briga, como a gente falou anteriormente, nossa luta é de, pelo menos, manutenção. Assim, eu não tenho grandes expectativas em relação a este governo, porque a gente vê um sucateamento constante das políticas públicas em relação à inclusiva muito fortemente, com relação ao BPC, como a Alessandra falou, que é esse benefício continuado, em relação a cotas nas universidades, em relação a professores da sala de recursos que são perseguidos. Então, assim, de uma forma muito forte, nós estamos constantemente sendo atacados, né? E o que eu acho, Lorelai, voltando à sua pergunta, é que nós vamos viver realmente esse período de transição, um período que é necessário curricular, e que nós precisamos, como professores, como comunidade escolar, entender que ele é necessário e que vai impactar lá no exame do Enem, por exemplo, no como será cobrado esse Enem em relação ao 3º ano do ensino médio. Eu acho que a gente precisa pensar essas questões também para adaptar. Nós estamos vivendo um momento de grande aprendizado e eu acho que se há uma coisa positiva que a gente sai deste momento, acho que 2 coisas. Em primeiro lugar, que os pais estão do nosso lado. Nós agradecemos muito a todas as pessoas que vão escutar essa nossa entrevista. A gente agradece o apoio da comunidade escolar, que vê que nós somos um lado mais frágil, a gente precisa do apoio da comunidade escolar. Em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, a necessidade da continuação de políticas afirmativas governamentais. Claro. Você, como um ativista pela neurodiversidade, acredito que deve estar na linha de frente, não é? E como que você lida com essa dificuldade que se instalou? Porque realmente, como o Henrique falou, há momentos que é melhor ficar sem ministro do que com os sinistros que têm aparecido, né? Pelo menos não atrapalha, não tira o que está. Como é que você analisa? Olha, Lorelai, você tem uma palavra que define isso tudo, para mim é treta. É muita treta. A gente se envolve semanalmente com várias questões. Então, são muitas demandas, né? Pelo não respeito dessas entidades da educação, dessas entidades governamentais que não respeitam a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Claro. A Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, ela tem status constitucional.
Então, não pode ser por um decreto, por uma medida provisória, que venham acabar com o direito de acesso, com o direito da inclusão. Então, a gente precisa sempre estar com a lei brasileira de inclusão na mão também, mostrando para essas pessoas que elas não podem infringir e passar por cima de tudo que a gente já construiu, né? Porque é muito retrocesso. E os professores têm conseguido mobilizar os pais e as famílias para este projeto de inclusão, para este projeto de educação inclusiva que vocês defendem? Os professores têm conseguido, as famílias têm-se mobilizado, os professores conseguem mobilizar a opinião pública no sentido de apoiar os seus objetivos? O que a gente vê nas escolas está tendo, né, realmente os grupos de WhatsApp com os pais, com os professores. Então, eles, como eu disse anteriormente, eles estão sim participando mais da vida escolar dos filhos, e a gente espera que isso torne um gosto, porque eu pessoalmente acho que a gente só vai conseguir a partir do momento que, dentro do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, todos os conselheiros, os 24 conselheiros, são nomeados pelo presidente. E lá não tem um representante dos professores da educação básica, dos professores da educação inclusiva, das escolas particulares, das escolas públicas. Então, é um conselho que é o conselho que tem o poder de voto, mas a gente não está ali representado, os pais, os alunos, né, os professores. Então, hoje, na época quando teve o golpe midiático parlamentar em 2016, que Temer foi ser o presidente, ele, pela primeira vez no CNL, revogou a nomeação dos conselheiros que Dilma tinha nomeado e conseguiu aprovar a reforma do ensino médio. E muitos desses conselheiros, eles são donos das universidades, das faculdades particulares, de escolas particulares. Então, é alguém que está no público, mas também procurando os interesses particulares desses conglomerados. Os pais e os professores têm se manifestado, têm pressionado que o governo federal e os governos estaduais no sentido... E o sindicato, né, Henrique? Também. O sindicato, sobretudo. O sindicato dos professores. E as associações de pais. Então, tudo. O Brasil ele é continental, né? Ele é muito assim, e existe esses instrumentos de o conselho escolar nas escolas, mas ainda não tem esse movimento do jeito que a gente gostaria. A gente acha, eu pessoalmente acho que a partir dessa crise, sim, pode até ser que a gente pense no futuro em que isso será possível, porque as pessoas vão se interar. Porque sem esse movimento para pressionar o governo federal, não será possível atingir os vossos objetivos. É verdade. Mas estamos a chegar ao fim e eu gostava de terminar com uma pergunta. O que é que vocês poderiam recomendar para a educação inclusiva agora, nesta situação e para o próximo ano? O que é que vocês gostariam de recomendar? Ainda. Na medida em que possam recomendar, na medida em que sejam ouvidos. Como a gente começou falando lá no início sobre os impactos históricos da educação remota, nós não temos muitas diretrizes de como atuar neste momento. É um processo que está em construção. Mas o que é que sugerem? Existe um documento da Unesco. O que é que sugerem? Existe um documento da Unesco que vai nos trazer algumas recomendações para o ensino nessa modalidade remota. Então, por exemplo, o acesso aos estudantes de baixa renda e com deficiência, garantir esse acesso é muito importante. É uma recomendação para as unidades escolares, para os professores. A consolidação de conteúdos precisa ser relativizada também. O que é mais importante? Que a gente coloque novos conteúdos de uma forma estrutural, e aí pensando nos nossos alunos com deficiência, eu estou pensando na perspectiva da educação inclusiva, ou é a reafirmação daquilo que já foi aprendido, né, em processo de construção de conhecimento. Eu acho que é um ponto muito importante. A gente precisa relembrar, e como recomendação,
que as famílias estão sobrecarregadas, estão trabalhando, as que têm privilégio trabalham de suas próprias, das suas casas e home office. A escuta à comunidade escolar também é uma recomendação, como a Alessandra já colocou. Anotar os erros e os acertos também. Nós estamos vivendo nesse momento único e de crescimento. É um ponto positivo. Uma experiência nova. Dessa experiência nova. Então, vamos fazer anotações nos nossos cadernos, nos nossos diários, porque isso vira artigo, isso vira conhecimento científico de práticas. E o cuidado, Henrique, para terminar, com a saúde mental. Nós precisamos desse cuidado, precisamos entender como docentes que familiares estão morrendo e que dores podem ser compartilhadas pelos nossos alunos também. Em Foque. A lusofonia em foco.